Em 1977, o cineasta Ingmar Bergman lançou o filme O Ovo da Serpente, em que descreve a situação que passava a Alemanha no ano de 1923. Poucos anos após o término da Primeira Guerra Mundial, a situação da Alemanha era caótica na área econômica, com uma inflação altíssima a ponto de um maço de cigarro custar bilhões da moeda local, o que demonstra o derretimento do dinheiro da Alemanha naquela época. A derrota na guerra e o caos político derivado abria espaço para o que viria a ser a ascensão de Hitler e o nazismo. O resto da história já sabemos: milhões de mortos e a tentativa de extermínio do povo judeu. É desse período, que antecede ao surgimento do nazismo, que o filme trata. Nesse ambiente, o personagem principal, Abel Rosenberg, encontra seu irmão morto. Havia cometido suicídio. Sob essas circunstâncias, Abel se torna suspeito do crime. Na verdade, estava ocorrendo uma série de mortes estranhas na cidade, e o inspetor local entendia que elas estavam relacionadas, incluindo o caso do irmão de Abel, que se chamava Max. Entre os pertences de seu irmão, Abel localiza uma carta que havia sido escrita pouco antes do suicídio por Max e endereçada à ex-esposa de seu irmão, Manuela. Mal dava para entender o conteúdo da carta. As letras estavam mal escritas e não dava para entender quase nada. A única frase que dava para entender era: havia um envenenamento. No decorrer do filme, descobre-se que havia um conhecido de infância de Abel e Max, que havia se tornado médico e cientista, que conduzia uma série de experimentos secretos com pessoas em que as submetia ao contato com substâncias químicas numa espécie de envenenamento, o que nos conecta à carta que Max havia escrito. Sendo assim, na medida em que a história do filme ia se desenvolvendo, a ideia de envenenamento, descrita na carta de suicídio de Max, ficava explicada. Entretanto, não era esse envenenamento que estava afetando a Alemanha. Era um envenenamento de ideias, como o que eu acho que está em curso no Brasil nesse exato momento e, colocando, ao meu ver, nossa nação em risco, pois tem nos envenenado uns contra os outros. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, não esqueça de deixar seu joinha se estiver gostando de nossos vídeos, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber nossos novos vídeos assim que são lançados. No final do filme, descobre-se por meio do cientista que estava conduzindo os experimentos que Hitler tentaria um golpe de Estado nos dias seguintes, mas o golpe seria evitado. Entretanto, o cientista anteviu que em 10 anos ele teria sucesso, pois nos anos seguintes ele iria se aproveitar do ressentimento das pessoas e da crise econômica para fazer a cabeça da população, particularmente dos mais jovens, de forma que passassem a odiar os que pensassem diferente deles. É esse envenenamento da população, de um grupo contra o outro, que representava o ovo da serpente, ou seja, era algo que, quando nascesse, mataria a todos. Seria necessário interromper esse processo antes da serpente nascer. Eu tenho a impressão que, no Brasil, a serpente já rompeu a casca do ovo, pois intolerância de várias formas dominam o nosso dia a dia. Na vida pessoal, você faz um comentário sem maldade em um vídeo em um grupo de amigos e logo aparece uma pessoa que já está envenenada e fala um monte de maluquices te acusando disso e daquilo. Se você fizer um comentário sobre política que desagrade a um grupo qualquer de direita ou esquerda, logo em seguida as hordas se voltarão contra você. É puro ódio. E quando o grupo considera que está certo, e eles sempre acham que estão, eles entendem que o ódio deles é o chamado ódio do bem. Tem uns caras de pau que dizem se preocupar com os pobres e afirmam aqui e ali que só atacam os poderosos, mas eles são os poderosos, portanto, só atacam as pessoas simples. Basta ver como são intolerantes com as pessoas religiosas, consideradas por eles como pessoas atrasadas. Generalizam tudo para prejudicar a todos. São incapazes de ouvir opiniões diferentes e se consideram donos da verdade. Dividem a sociedade em costumes, crenças, cores, opiniões e tudo que for possível para aumentar as fissuras, em vez de repará-las, e assim conseguem enfraquecer as instituições. E anotem isso, se a coisa continuar assim, em poucos anos, acredito, esse ódio irá ganhar dimensões enormes e definitivamente nos colocará em guerra uns contra os outros. Não pense que isso é irracional, pelo contrário, são ações totalmente racionais, pois sabem de antemão as consequências de suas ações. Trabalham para perseguir uns aos outros de maneira planejada e assim vão envenenando e envenenando a população. E eles estão vencendo.
o envenenamento chegou ao ambiente de trabalho, às universidades e até nas famílias. A rigor, como as demais instituições, a família é um dos alvos desse pessoal. A mídia, tanto a tradicional quanto as sociais, são fontes de veneno. As guerras nas redes sociais preocupam, mas entendo que isso era esperado, principalmente quando se sabe que há anos já tem partido política com militância virtual para atacar as ideias contrárias nas redes sociais. O problema da grande mídia, ao meu ver, é estrutural, pois sobrevive do dinheiro dos seus leitores e ouvintes, portanto, tem que criar sua própria audiência para sobreviver. E nesses tempos de redes sociais, a grande mídia acaba usando as mesmas armas e técnicas dos novos concorrentes, as novas redes sociais. Vale salientar que nós, enquanto seres humanos, temos opiniões diferentes uns dos outros. Isso sempre ocorrerá. O problema é quando silenciam violentamente a discordância, em vez de procurar, por exemplo, encontrar pontos de concordância entre grupos tão distantes. Esse é o ovo da serpente, mas a cobra já não está mais nele. E me diz aí, você tem percebido esse processo de envenenamento da sociedade? Quem promove mais esse ódio? Que grupo você acha que mais tenta envenenar a sociedade hoje em dia? E o ódio do bem? É correto limitar a liberdade de expressão ou haveria limites ao que podemos falar ou não? Deixe nos comentários e nos ajude a divulgar o canal enviando esse vídeo para seus colegas. Grande abraço e até a próxima!